Nós vamos fazer agora alguns exemplos, né, de aplicação, né, das teorias que a gente viu agora nessa aula e no capítulo 6 também, né? Então, a gente vai juntar alguns problemas onde a gente vai precisar fazer análise cinemática e análise cinética juntos, né? É, revisando de um modo geral, né, na análise cinética, né, talvez vocês tenham notado que a parte teórica do capítulo foi até curta, né? O que a gente tem que aplicar, né, basicamente a segunda lei de Newton, a somatória de forças massa vezes aceleração do CG do corpo rígido, né? Se você só tiver um corpo rígido, só vai precisar dessa aceleração desse CG, né? E além disso, né, a gente tem a aplicação da lei de Euler, principalmente nos casos onde a gente tem rotação do corpo, né, que é somatório de momentos em relação ao CG igual ao momento de inércia em relação ao CG vezes a aceleração angular ou aquelas formas alternativas que a gente viu na parte anterior aqui dessa videoaula, né? O exemplo um é um exemplo bastante simples, tá? Mas é interessante para entender as expressões que a gente obtém, né, via segunda lei de Newton, via equações de Euler, né? E para entender bem a relação, né, entre forças, e no caso aqui torques externos, né, e o movimento do sistema, né? Então, a gente tem no exemplo um aqui para encontrar uma expressão do torque T e das reações dinâmicas, tá? Então, ele está pedindo torque e reações em função do movimento angular do elo rotativo mostrado na figura abaixo, ou seja, θ, ômega e alfa. Considere que a barra é delgada, né? Então isso aqui ajuda a gente a escrever o momento de inércia dessa barra, né? E analise e justifique em que situações o torque T deve ser máximo. Então a gente vai conseguir uma expressão de torque, de reações dinâmicas, e o problema está pedindo para analisar a expressão do torque e entender em que situação esse torque é máximo, né? Nesse problema, então, a gente vai quantificar o movimento do nosso elo rotativo aqui, eventualmente achando a aceleração do CG do nosso corpo. A gente vai aplicar, então, a segunda lei de Newton e a lei de Euler, né? O nosso elo ele tem um comprimento total L, CG está na metade do elo delgado, que é L sobre 2. O nosso elo tem massa M, posição angular é dada por θ com relação à horizontal, né? E o torque T externo é esse aqui, né, representado aqui no sentido anti-horário, né? Então a gente vai resolver esse problema, né? Um problema relativamente simples, né, mas a análise dele é interessante. Então vamos lá para o nosso quadro. Aqui eu copio, né, o enunciado para a gente se guiar. No problema, de certo modo, o desenho já está dando uma ideia de sistemas de coordenadas a se utilizar, embora isso não seja obrigatório, tá? Mas a gente vai adotar isso aqui por simplicidade, né? Então, a gente vai adotar um sistema inercial de coordenadas x, y, z, centrados aqui na origem O, né? E que acompanham aqui vetores unitários i, j, k maiúsculos. E além disso, aqui não é tão necessário, né, mas eu vou fazer esse uso. A gente vai utilizar um sistema móvel de coordenadas x, y, z minúsculo, né, com vetores unitários i, j e k minúsculo, e ele está rotacionando junto desse nosso elo rotativo aqui. Então, o nosso sistema móvel ele vai ter uma velocidade angular ômega igual à velocidade angular do corpo, e a aceleração angular do sistema de coordenadas também coincidirá com a aceleração angular do corpo, tá? Então, foi uma opção que eu fiz, não é necessário, tá? Vocês podem usar, fazer esse problema sem utilizar esse sistema aqui, né? Ou usar um sistema transladado se for o caso. Então, as relações cinemáticas para esse caso aqui, né, são essas aqui. Eu peguei lá do capítulo anterior, né, só para a gente não precisa decorar essas equações, mas vocês têm que lembrar como aplicar elas aqui no nosso problema. Vamos achar então primeiro, né, a velocidade do CG desse nosso elo rotativo, né? A velocidade, né, como vocês já podem imaginar, a trajetória do nosso corpo aqui, ela deve ser uma trajetória circular, né? Então o CG vai fazer uma circunferência ali de raio, no caso L sobre 2.
Mas a gente pode aplicar a equação, né, para deixar ela em função, né, das variáveis de movimento angular, θ, ômega e alfa. Né? Então, apliquei a equação cinemática aqui de velocidade. Né? Eu vou escrever, em vez de VB, VCG é igual a V0, que é a origem do sistema móvel de coordenadas, mais produto vetorial da velocidade angular do sistema de coordenadas pelo vetor de posição relativa RCG barra zero. Né? Esse RCG barra zero é a mesma coisa que o RCG, mais V, velocidade relativa, né? V de CG com relação ao ponto zero. No nosso problema aqui, né, o V0 é nulo, né? A gente não tem velocidade na origem ali, né? Ela é uma junta cilíndrica, então esse ponto está parado. Do ponto de vista do sistema móvel rotacionado, a gente não tem velocidade relativa, né? Então VCG barra zero é nulo. Né? Lembrem que esse termo só vai existir quando você tiver uma variação de comprimento, né, no caso do CG, com relação à origem, por exemplo, devido a um rasgo, uma mola existente ali no nosso sistema. Tá? Não é o caso aqui, então nossa equação fica VCG igual a produto vetorial da velocidade angular pelo vetor de posição relativa aqui. Esse RCG, a gente pode equacionar ele simplesmente aqui de forma geométrica, né? O ângulo entre o nosso elo em uma posição arbitrária aqui é de θ, como a gente anunciou no início, né? E o CG está a L sobre 2 da origem. Né? Então, a posição horizontal do CG é dada por L sobre 2 cosseno de θ em I, né? Porque o θ aqui é em relação horizontal, mais L sobre 2 seno de θ em J, né? Em metros. Esse RCG, lembrando aqui como eu falei agora há pouco, ele é a mesma coisa que o RCG com relação a zero, né? Em relação à origem. Então, substituindo aqui os termos, né? A velocidade angular do nosso sistema de coordenadas ela se dá em torno do eixo Z, então eu chamei aqui de ωk, produto vetorial RCG0, que é esse vetor que a gente acabou de escrever aqui em cima. Para fazer esse produto vetorial, se você não lembra como fazer isso de forma direta, né, eu sempre recomendo construir essa matriz aqui para achar esse produto vetorial. Né? Então, na primeira linha da matriz, a gente coloca os vetores unitários I, J e K. Na segunda linha, a gente coloca o primeiro vetor que você está operando, que é ωk. Então, a gente tem 0, 0, ωk aqui nesse vetor. E o vetor de RCG aqui, que vai ser L sobre 2 cosseno θ, L sobre 2 seno θ e 0. A gente sempre segue a ordem, né, dos vetores aqui do produto vetorial. Tá? Fazendo esse produto, né, a gente vai ter I vezes 0 vezes 0, J vezes ômega vezes L sobre 2 cosseno θ, né, que seria esse segundo termo aqui, ômega L sobre 2 cosseno θ em J, K vezes 0 vezes L sobre 2. Né? No sentido contrário, a gente tem que lembrar de multiplicar por menos 1, né? K vezes 0, 0 vezes L sobre 2 cosseno θ, ômega vezes L sobre 2 seno θ vezes I, né? Então fica menos ômega L sobre 2 seno de θi. Então, esse primeiro termo aqui, e 0 vezes J vezes 0. Né? Então, nossa velocidade do CG do nosso corpo é, então, esse termo que a gente está colocando aqui. A gente pode achar agora a aceleração do CG que a gente vai precisar numa etapa posterior, aí, quando a gente for aplicar a segunda lei de Newton. Né? Então, aplicando a equação de cinemática aqui, a gente tem ACG igual a 0 mais alfa produto vetorial RCG barra 0, mais produto vetorial duplo da velocidade angular por RCG barra 0, mais duas vezes ômega produto vetorial VCG barra 0 mais ACG barra 0. Né? Então, de forma similar ao caso anterior, né, o A0 é nulo, porque a aceleração no ponto de junção com a junta cilíndrica, né, então essa aceleração é nula. A velocidade relativa, que nesse caso, para esse problema, é zero, né, a gente não tem uma variação de distância entre o CG e a origem, né, e a aceleração relativa também é nula aqui. Então a gente não tem aceleração de Coriolis aqui, a gente não tem aceleração relativa também.
Então a gente fica aqui simplesmente com aceleração tangencial, né, e aceleração normal ou centrípeta, que é o que a gente esperaria, né, porque o nosso sistema, o nosso elo está em rotação pura. Né? Então a ACG é aceleração tangencial mais aceleração normal. Esse termo aqui, ômega RCG, vetorial RCG, a gente acabou de calcular como sendo o VCG, ali na etapa anterior. Então a gente pode se aproveitar disso, né? Porque aquele VCG era menos ômega L sobre 2 seno θ I mais ômega L sobre 2 cosseno θ em J. Então, estou aproveitando esse resultado para não ter que fazer esse cálculo de novo. O ACG, então, é igual a alfa, né, vetorial RCG, então alfa K vetorial L sobre 2 cosseno θ I mais L sobre 2 seno θ em J. Mais, né, o produto vetorial da velocidade angular pelo VCG. Né? Então, ômega K vetorial VCG aqui. A gente monta as duas matrizes, né, para calcular os determinantes e achar então o produto vetorial. Né? Então, o primeiro produto vetorial vai ser esse, né, IJK, 00 alfa, L sobre 2 cosseno θ, L sobre 2 seno θ e 0. E o segundo produto vetorial vai ser IJK, 00 ômega, menos ômega L sobre 2 seno θ, ômega L sobre 2 cosseno θ e 0. Tá? Então, é só fazer esses dois determinantes, acho que não tem nenhuma dificuldade nisso, assim como a gente fez no caso anterior, e a gente consegue a aceleração do CG aqui. Né? Menos alfa L sobre 2 seno θ I, alfa L sobre 2 cosseno θ em J, né? O primeiro termo aqui, e o segundo termo é menos ômega quadrado L sobre 2 cosseno θ I menos ômega L sobre 2 seno θ em J. Né? Esse primeiro termo aqui é aceleração tangencial, esse segundo é a aceleração normal em função das variáveis angulares aqui de movimento. A gente pode reescrever um pouquinho esses termos, né, agrupar eles e tudo mais. Então a gente tem a CGI menos alfa L sobre 2 seno θ, menos ômega quadrado L sobre 2 cosseno θ, mais alfa L sobre 2 cosseno θ, menos ômega quadrado L sobre 2 seno de θ. Né? Tudo isso em J. A gente pode reescrever isso aqui. Acho que eu copiei aqui a expressão por engano, né? Porque ela é exatamente igual a de cima. Vou apagar aqui só para não causar confusão. E a gente tem finalmente a expressão de ACG. Né? Aqui eu isolei o L sobre 2, só porque é um termo comum aqui. Né? Então a gente tem menos L sobre 2 vezes alfa seno θ mais ômega quadrado cosseno θ. Tudo isso em I. Mais L sobre 2 vezes alfa cosseno θ menos ômega quadrado seno θ é o segundo termo aqui nosso. Tá? Então a gente tem uma expressão do ACG em função de θ, ômega e alfa. Né? Lembrando que esse problema aqui está um pouco aberto, né? Ele não está dando valores para você substituir, então a gente vai analisar o movimento como um todo. Né? Se você quiser, você até pode fazer uma simulação disso, né? Usando uma planilha eletrônica mesmo, ou alguma linguagem de processamento numérico. Né? Então, sabendo o ACG, né, isso aqui a gente vai precisar usar para aplicar a segunda lei de Newton. Né? Então, vamos para a parte de cinética desse estudo. Né? Eu vou isolar o nosso elo rotativo e fazer o DCL dele. Né? Que forças que a gente tem, né, nesse sistema? Como forças externas já, né, a gente já tem o torque T, que faz movimentar esse elo rotativo. Tá? O problema considera ele como sendo anti-horário, ou seja, positivo. Né? Além disso, né, o nosso elo tem um peso próprio, W aqui que eu estou apontando para baixo. Né? Depois eu escrevo esse vetor. Né? Esse apontar para baixo aqui é meramente ilustrativo. Tá? Na escrita do vetor em si eu costumo embutir o sinal e tudo mais. Tá? Mas a gente sabe que a força-peso ela segue a aceleração gravitacional que a gente está considerando para baixo aqui também. Tá? E no ponto de contato com o pino, né, na rótula aqui a gente chama, né, a gente tem uma outra reação, uma forte reação E, né, que faz com que, né, o elo naquela posição na origem, né, esse aqui é o ponto O, ou ponto zero, a gente não tenha translação naquele ponto. Né? Então, a origem ali, a gente não tem translação nem em x nem em y. A reação
dinâmica aqui vai ter um componente em x e em y justamente para travar o sistema naquele ponto. Tá? Então, a gente tem uma reação aqui. São esses termos, né? Aqui eu ilustrei só um RCG para ilustrar um vetor posicionando aqui o vetor de peso, né? Por que eu fiz isso? Depois a gente vai ter que fazer um produto vetorial para calcular a lei de Euler, tá? Mas isso fica mais adiante. Então vamos escrever esses vetores aqui de forma simbólica aqui nesse caso. O RCG a gente já tinha escrito ele, né? Ele vai ser L sobre 2 cosseno θ I mais L sobre 2 seno θ em J, né? A nossa reação dinâmica a gente não conhece, né? Mas a gente sabe que ela tem que ter componentes em x e em y, aí, de modo geral, para travar o movimento naquele ponto, né, nessas duas direções. Então, R em I igual a RXI mais RYJ. Tá? Por que eu sei que são dois componentes, né, em x e em y? Porque, como eu disse, o movimento é travado nas duas direções. Quando a gente tem, por exemplo, uma superfície, né, travando o movimento ali de uma partícula, né, é a mesma coisa. Né? A gente tem lá o que a gente chama de força normal, fazendo com que essa partícula não possa adentrar, aí vamos falar assim, a superfície. Né? Essa força ela trava o sistema a não entrar dentro daquela superfície reta ali que eu coloquei. Então é a mesma ideia aqui, né? Nossa junta cilíndrica tem essas duas reações para isso. Força-peso, ela se dá apenas no eixo Y nosso, que é vertical para cima, positivo, então peso aqui é menos mg em J. Tá? E o torque externo aplicado, né, se dá em torno do eixo Z, né? Então o torque externo é T em K. Notem aqui que a gente está escrevendo todos os vetores, né, no sistema inercial de coordenadas. Tá? A gente pode até resolver isso no sistema móvel, mas aí a gente tem que tomar outros cuidados aqui. Né? Eu estou optando pelo sistema inercial aqui direto. Tá? Sabendo essas forças, sabendo a aceleração do CG, a gente pode aplicar então a segunda lei de Newton para resolver esse probleminha aqui. Né? Então, somatório de forças é massa vezes aceleração do CG. As forças externas aplicadas aqui nesse corpo, né, são reação, né, dinâmica, mais força-peso, né, tudo isso é igual a massa do elo, vezes a aceleração do CG. Né. Ah, mas o torque não entra aqui? Não entra, porque torque vai entrar no somatório de momentos. Tá? Então, a gente tem essas duas forças aqui, o R é RXI mais RYJ, peso é menos mgj, e massa vezes L sobre 2 vezes menos alfa seno θ menos ômega quadrado cosseno θ em I, mais alfa cosseno θ menos ômega quadrado seno de θ em J. Né? Faltou um maisinho aqui. Então essa aqui é a nossa equação de Newton completa. Estou fazendo isso no formato vetorial. Se você quiser, você pode separar em x e y também. Né? Comparando o lado esquerdo da equação com o lado direito, o que a gente tem? Né? O único componente em x aqui no lado esquerdo é o Rx, e o único componente em x no lado direito é massa vezes aceleração do CG em x, que é esse termo aqui. Então, o Rx vai ser menos ml sobre 2 vezes alfa seno θ mais ômega quadrado cosseno θ. Tá? O negativo eu coloquei aqui na frente. Tá? E o Ry, fazendo a mesma comparação aqui, a gente tem Ry menos mg aqui em J no lado esquerdo e massa vezes aceleração no lado direito. Né? Então, o Ry vai ser mg mais ml sobre 2 alfa cosseno θ menos ômega quadrado seno de θ. Né? Só para entender um pouquinho, né, do que isso aqui representa, né? O Rx, então, é massa vezes aceleração em x do CG. Né? O Ry é massa vezes a gravidade mais a aceleração do CG em y. Né? É importante notar que tem esse termo aqui, por quê? Porque essa reação dinâmica vertical ela está compensando, além da aceleração, né, do sistema, da inércia do sistema, da força de inércia do sistema, essa força dinâmica Ry aqui está compensando a própria força-peso. Né? Então, só para entender um pouquinho o que esses termos
representam aqui para a gente, né? Então, dois dos termos, né, que o problema estava pedindo eram justamente Rx e Ry aqui, né? Posso escrever isso na forma vetorial, né? Só substituir naquela equação anterior, né? O Rxi e Ryj. Então a gente pode passar para o próximo cálculo, né? A gente precisa ainda achar a função de torque desse problema, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar então a lei de Euler, né? Somatório de momentos. Lembrando aqui, a equação original, a gente usa isso em relação ao CG do nosso corpo, né? Que é o meio daquele elo rotativo, né? Então a gente teria somatório de momentos em relação ao CG igual a ICG vezes alfa. No entanto, né, vou até voltar no PDF só para a gente lembrar dessa questão. Existem algumas situações onde essa equação de Euler ela fica mais simples, né? A gente viu isso aqui no slide teórico anterior até. Quando o ponto P escolhido ele é escolhido de um modo que a aceleração desse ponto seja nula, a gente pode utilizar essa equação aqui, somatório de momentos em relação a P igual a IP vezes alfa, né? Eu falei, né, quando eu estava apresentando essa questão que um caso bastante comum é quando a gente tem essa junta cilíndrica e tem um corpo rotacionando em torno desse ponto P, e aí você pode usar essa equação simples aqui também. Aqui é justamente esse caso, né? A gente pode fazer o somatório de momentos em relação à origem O, porque ela não tem aceleração e a gente tem essa equação simples. Qual que é a vantagem disso? Aquela força de reação dinâmica ela não entra no cálculo de somatório de momentos, né? Ela entraria se você fizesse em relação ao CV, a equação fica um pouquinho mais complexa e tal, mas não seria tanta diferença assim também, né? Então, a gente pode utilizar essa equação aqui, tá? Porque, lembrando, né? Porque a aceleração na origem lá que a gente está calculando é nula aqui nesse caso. Então a gente tem somatório de momentos em relação a zero igual a I0 vezes alfa. Tá? Esse I0 aqui, a gente tem uma barra delgada, tá? No nosso caso aqui a gente não tem valores, né? Então pouco importa se a gente substituir esse valor, né? Mas se a gente olhar lá no início da nossa aula, a gente até viu, né, um caso de barra delgada aqui lá nas tabelinhas, tá? Que seria esse caso aqui, né? A gente está fazendo o cálculo de somatório de momentos em relação à extremidade da barra, né? Então a gente teria aqui esse caso aqui, né? O momento de inércia em relação a zero seria 1/3 de ml quadrado, tá? Se a gente não vai precisar usar isso nesse caso, não tem muita necessidade, tá? Mas só para deixar isso claro, né? Esse I0 seria 1/3 de ml quadrado. Então, o somatório de momentos aqui em relação à origem, né, o zero aqui, a única força que vai fazer torque em relação a esse ponto vai ser a força peso, né? E a gente tem o torque externo também atuando no nosso sistema, é claro, né? Para calcular esse torque, o que a gente pode fazer? Você pode achar o braço de alavanca certinho, né? Isso de forma até mais escalar, né? Eu optei aqui nesse caso por fazer isso com produto vetorial só para mostrar como que faz, né? Então, torque exercido pela força peso vai ser o quê? RCG, produto vetorial, força peso. Então a gente tem RCG na base inercial, vetorial com força peso aqui, mais a função de torque é igual a I0 vezes alfa. O alfa, né, ele é alfa K, né, simplesmente, porque a nossa rotação é em torno do eixo Z. A gente pode fazer esse produto vetorial para achar o torque da força-peso. Então a gente coloca lá IJK, o RCG L sobre 2 cosseno θ, L sobre 2 seno θ e 0. E a força-peso é 0 menos mg e 0. Tá? Se você fizer o determinante disso, a gente consegue o torque exercido pelo peso, que ele é menos mg L sobre 2 cosseno θ. Né? Se você fizer isso aqui direto, né, você pode fazer isso
tranquilamente nesse caso, a gente tem aqui o quê? Força vezes o braço de alavanca, que é L sobre 2 cosseno θ aqui. E o sinal negativo, ele aparece naturalmente aqui pelo produto vetorial, né? Você não precisa nem pensar muito no tipo de torque que aquela força-peso está fazendo, né? Mas se a gente olhar a figura, né, o peso aqui ele está tendendo a fazer o nosso elo a girar no sentido horário, portanto esse torque do peso tende a ser negativo, né? E você poderia achar esse torque direto multiplicando mg vezes L sobre 2 cosseno θ, nesse caso que ele é simples, tá? Então eu fiz pelo produto vetorial só para mostrar essa questão, né, que o sinal acaba aparecendo diretamente quando você faz via produto vetorial. Então a gente tem isso aqui mais t em k é igual a I0 vezes alfa em k, né? Todos os termos têm de ser no eixo z, tá? Porque a gente está lidando com um problema no plano. Então a gente pode esquecer esses casos aqui, né? E a gente consegue então a função aqui do torque externo t, que vai ser I0 vezes alfa mais mg L sobre 2 cosseno de θ. Tá? Então, o torque externo, o que ele tem que fazer? Né? Ele tem que compensar aí a aceleração angular do nosso sistema e o torque da força-peso, né? Porque a gente está considerando o peso desse elo rotativo aqui. Tá? O que seria esse torque externo? Né? Lembrem que a gente pensou lá atrás, né, nesse torque como algo externo que está sendo aplicado naquele elo, né? A gente pode imaginar, por exemplo, que esse torque T, ou seja, essa expressão que a gente achou, ela dá uma equação que nos fala assim, né? Se você quiser um movimento angular θ com uma velocidade angular ômega e uma aceleração angular alfa, né, o sistema vai ter que prover, né, ou um servomotor, ou um motor elétrico, algum tipo de motor, vai ter que prover um torque que siga essa função aqui, tá? Então, num problema, por exemplo, onde você conhece θ, você conhece ômega e alfa, né, você conhece o movimento que você quer dar para o sistema, a gente pode então usar essa expressão para calcular o torque externo. E isso aqui você pode usar, por exemplo, se você quiser dimensionar, né, um atuador para movimentar esse elo rotativo, por exemplo, né? Sabendo o movimento dele e tudo mais, você pode dimensionar isso a partir desse equacionamento dinâmico que a gente está fazendo, tá? O que o problema está pedindo aqui é para avaliar em que situação, né, em que posição angular que o nosso torque ele é máximo, né? Então, para entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos enxergar, né, alguns casos típicos, né? Então, eu coloquei aqui 4 ângulos diferentes para a gente enxergar um pouquinho esse problema, né? Primeiro para θ igual a 0, depois para θ igual a 90, depois θ 180 e 270, por fim, né? Para θ igual a 0, se a gente substituir isso na nossa equação aqui, cosseno de 0 é 1, então a gente tem um torque igual a I0 alfa mais mg L sobre 2, né? Para θ igual a 0, lembrando, o nosso elo está perfeitamente aqui na horizontal. Para θ igual a 90 graus, né, nosso elo está apontando aqui para cima. E a gente tem, né, I0 alfa mais mg L sobre 2 cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0, então nosso torque é I0 vezes alfa. Para θ igual a 180, o nosso elo também está na horizontal, só que nessa outra posição aqui, como eu estou desenhando. Nesse caso aqui, cosseno de 180 graus, ou π, né, é menos 1, então a gente tem torque igual a I0 vezes alfa, menos mg L sobre 2 aqui. E para θ igual a 270 graus, a gente tem o elo apontando aqui para baixo. Cosseno de 270 também é 0, né? Então a gente tem torque igual a I0 vezes alfa também. Em que situação que a gente tem um máximo aqui, né? Peguei esses ângulos típicos, né, que são os ângulos onde a gente tem θs que são de ou 0, ou 1, ou menos 1,
que são essas extremidades dos valores aqui. E se a gente analisar esse problema aqui, o θ máximo deve ser, então, esse caso aqui para θ igual a zero. Né? Por que o torque é máximo nessa situação? Né? Quando o nosso elo está perfeitamente na horizontal desse jeito, né? E considerando que o elo a gente está querendo que o elo se movimente no sentido anti-horário positivo, né? O torque externo ele tem que suportar aqui todo o máximo torque aqui da força-peso, né? Além, né, do próprio I0 vezes alfa aqui da aceleração angular, né? Então, é a situação onde nosso motor elétrico, nosso servomotor, vai ter que suprir mais torque para o sistema, justamente para vencer, né, essa força-peso aqui. Quando que o torque é mínimo, né, ao contrário, ele vai ser mínimo ou para θ igual a 90, né, que a gente espera aqui, ou para θ igual a 270. Por quê? E por que acontece isso nesses casos aqui de novo? Né? Porque nesses casos, né, tanto no 90 graus quanto no 270 graus, a força-peso ela não exerce torque, não está exercendo momento no nosso sistema naquele instante de tempo. Então, né, o sistema não precisa exercer torque para compensar aquela força-peso naquele momento específico. Né? E aí a gente tem essa situação nesse caso. Aliás, eu falei errado aqui, né? O torque mínimo, né, nesse caso aqui a gente não tem o torque da força-peso atuando, né? Não é o mínimo. O torque mínimo, né, corrigindo aí, vai ser quando o θ for 180 graus. Por que isso acontece aqui nesse caso? Porque nesse caso a força-peso está meio que ajudando, né, o sistema a se movimentar no sentido anti-horário, né? Então, como o peso já está dando um certo torque, o torque T externo ele tende a ser um pouquinho menor, porque o sistema, o próprio peso, né, do nosso elo rotativo está ajudando no movimento aí do nosso sistema. Tá? Então, é só para entender um pouquinho desses casos, né? Para entender, né, as situações onde o torque é mínimo, né, e o torque deve ser máximo aí, conforme a gente está esperando.